Esqueci. Não, tá. Boa tarde a todos. Peço desculpa, a minha voz não está grande coisa. Está boa? O que eu tenho para partilhar com vocês é bastante simples, bastante prático, mas eu acho que Deus tem colocado isto no meu coração. Espero não ferir alguém. Se por acaso acontecer, podes falar comigo no final, mas se Deus de alguma maneira tem falado contigo através desta palavra, responda em fé. Nós vamos ler, se tens a Bíblia podes abrir. Vamos ler em Juízes 6, o chamado de Gideão. E diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam, acampavam a terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Se o Lito viesse pregar hoje e trouxesse coisas para exemplificar alguma coisa, ninguém ia ficar escandalizado. É normal, não é? Se o Pedro fizesse, por exemplo, nós íamos ficar mais estranhos. Ele nunca traz nada. Se for o Miguel, se for de 20 em 20 anos, não é fora do normal. Acontece. Mais recentemente, há pouco tempo, o Miguel trouxe uma coisa, para exemplificar alguma coisa.
que foi um peixe. Quem é que traz um peixe para pregar? Ainda por cima, pregar em inglês. Isso fixe. Ele disse muitas vezes. Lembram-se? Para não se rirem, que eu não me lembro das 5.000 pregações de Miguel. Quem estava lá no acampamento percebe. 20 anos antes, o Miguel trouxe outra coisa. 20 anos, sou eu mais ou menos. Que foi? A Jéssica não pode ser. Uma vara. Um cajado. Mas não foi, não era, se eu me lembro, não era o cajado de atirar e transformar-se em serpente. Também acho que não era o cajado de bater na água ou na rocha. Se eu me lembro, era o cajado de permanecer, de levantar. O cajado da constância. Estão a perceber? Foi assim, Miguel. Ser cristão nos dias de hoje, se calhar foi em todas as eras, mas nos dias de hoje, para nós, exige, obviamente, fé, mas exige também coragem, exige ousadia, exige uma determinação, exige uma constância. Aquele cajado era o cajado, naquele momento havia uma batalha que era necessário ganhar e era necessário ter um cajado da constância, da permanência, do não desligar. E sermos cristãos nos dias de hoje, nós precisamos disso. Precisamos de fé, obviamente, mas precisamos de coragem, precisamos de ousadia, precisamos de determinação e precisamos de constância. Precisamos de permanecer. E é difícil, muitas vezes. Moisés precisou de ajuda para permanecer. A batalha que estava a ser ganha ou não lá embaixo dependia se a vara permanecia ou não. Era preciso fé, obviamente, era preciso ousadia, era preciso muita determinação e constância também. Eu vou falar um bocado do Miguel e no fim eu vou-lhe pedir desculpa, ele vai compreender, mas eu acho que Deus tem-me desafiado em relação a algumas coisas nesta semana e muitas destas coisas é o exemplo do Miguel e não só a Jéssica também. Mas porque eu esta semana tive um sonho em que o Miguel me dizia: nós estamos no nível 10, precisamos subir para o nível 15. E eu de manhã acordei e pensei: olha, foi mais daqueles sonhos estranhos que toda a gente tem, acho eu. Não percebi muito bem, mas esse sonho nunca mais esqueci, continuou. E que é isso? Eu tentei buscar e tentar entender o que é isso. Eu não tenho certeza nem agora se isso é de Deus ou não, se foi um sonho de Deus ou não. Nem tenho certeza se era para mim, para algum de nós ou para todos nós. Mas eu senti que deveria trazer a mesma. Então estamos no nível 10 e precisamos subir para o nível 15. E sabe, não tem propriamente a ver com números ou percentagens. Tem a ver com aquilo que tu estás a experimentar. Tem a ver com aquilo que tu tens recebido de Deus. Tem a ver com a coragem e a ousadia que tu tens enfrentado cada dia na tua vida sendo cristão.
E seja qual for o estágio em que estás, se és crente maduro ou ainda verde, se estás em Cristo há 50 anos ou há um mês, tu estás no nível 10. Estão a compreender? Mas precisamos subir um outro nível. Precisamos subir para 15, por exemplo. Como estava a dizer, não tem propriamente a ver com números, tem a ver em não adormecermos espiritualmente. Não ficarmos anestesiados com tudo o que nos rodeia, a vida que nós vivemos, as escolhas que nós fazemos. Tem a ver que água parada não ganha vida. Nós estávamos a ouvir isso na semana passada até. Tem a ver que o cristianismo é tudo ou nada. Não tem meio termo. Estávamos a ouvir isso no acampamento. Tem a ver em não nos tornarmos mornos. É melhor quentes ou então frios. Também estávamos a ouvir isso no acampamento. E não nos tornarmos mornos na vida que nós temos em Cristo. Eu estou a falar para crentes, estou a falar para cristãos. E se nada do que temos cantado, por exemplo, tem feito sentido, depois no final vem falar comigo ou qualquer um de nós, mas estou a falar para crentes. Raciocinem comigo, se Jesus, que subiu para a glória depois de ressuscitar, sentado à direita do Pai, governando sobre todas as coisas, ele se deu ao trabalho de voltar à terra, aparecer a João, ordenando-lhe que escrevesse às igrejas, e no caso à igreja de Laodiceia, é porque ele não fica indiferente à indiferença. Ele não fica indiferente a estamos a viver uma vida mornos. Depois de tudo o que ele fez, depois de tudo o que aconteceu connosco, ele não fica indiferente. E é bastante forte ali. Causa-lhe vômito. Causa-lhe vômito. Eu estava a pensar sobre esta mensagem e uma coisa que eu pensei, eu não quero criar vômito a Jesus. Em relação à minha vida, a maneira como tenho vivido. Tu queres criar vômito a Jesus? Eu espero que não. Eu espero que não. Ele conseguiu uma vida absolutamente tremenda para nós. E nós precisamos de viver essa vida com fé, obviamente, com coragem, com ousadia, com determinação e com constância. Gideão tinha fé. Tinha coragem, tinha essas coisas, eu acho. Eu já ouvi falar em muitos comentários de que Gideão era fraco, eram medricas. Não sei se alguém já ouviu em relação a ele, mas há muitas coisas, enfim, está escondido e não sei o quê. Mas eu acho que não. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Estas frases fortes e poderosas foram antes de Gideão fazer qualquer coisa, de libertar o que quer que seja. É certo que Gideão argumentou, mas se é assim, por que é que estamos assim? Não é? Com a força que você tem para libertar Israel das mãos de Midian. A força que eu tenho, eu sou o mais novo da minha família. O meu clã chama-se os Abziarritas. É o menos importante da tribo de Manassés. Da tribo de Manassés, que nem é a tribo de Levi,
ou de Judá, ou pelo menos de Benjamim. O que é que se pode fazer com isto? E o anjo do Senhor te terá dito, é o suficiente. Olha, o que é que tu estás aí a fazer? Bem, eu estou a malhar trigo. Esse trigo veio aí parar? Não, eu o trouxe para cá. Foi necessário lavrar alguns campos para isso? Claro. Eu lavrei esses campos. Pedi os bois à minha família e lavrei os campos. Não tiveste receio que os midianitas viessem e te matassem e roubassem o gado? Claro. Pensei isto a todo o tempo. Mas lavraste os campos? Sim. E depois lancei as sementes. Não era melhor teres guardado as sementes e fazer pão com a farinha? Não, eu lancei as sementes. Não tiveste medo que eles viessem e destruíssem isto tudo? Claro. Olha, que eu saiba, essas sementes não amadurecem, não crescem de um dia para o outro. Não, é preciso meses. E então, não tiveste medo? O que é que fizeste? Eu tratei de toda a sementeira. Eu esperei para que ficasse maduro. Cada dia. Não tiveste receio que viessem e se fizessem isto tudo? Claro. Eu vigiava. Eu sabia que poderia acontecer a qualquer momento. Não o colheste ainda meio verde. Eu vejo que está bem seco, bem maduro. Não, esperei até o último dia. Até que estivesse bem seco, bem maduro. E depois colheste, claro. Chamei toda a minha família, o meu clã, colhemos de noite e agora aqui estou. Então, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos do Midian. Ele era fraco. Ele tinha fé. Ele tinha fé. Ele tinha coragem. Ele tinha ousadia. O anjo do Senhor viu isso. Então eu vou usá-lo. Eu acho que perdi as minhas notas. Tenho aí mais alguma coisa? Os meus óculos atrás são... Não são os meus óculos, são os meus olhos. Sabem, nós que cristãos, que acreditamos em Cristo, e como eu disse, eu estou a falar para crentes cristãos que já receberam Cristo, nós não somos meros crentes evangélicos, ou cristãos evangélicos. Eu não sei como é que tu tens de responder quando alguém te pergunta. Nós não somos meros crentes evangélicos, nós somos seguidores de Cristo. Nós não pertencemos a uma religião, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E isso não é pequena coisa. O que acontece com cada um de nós que crê é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Nós não somos deste mundo, nós estamos em Cristo. Temos ouvido nas últimas semanas, nós estamos em Cristo, nós estamos sentados nos lugares celestiais. Ele nos colocou lá. E nós somos assim, agora. Não somos assim qualquer coisa. Mas sermos seguidores de Cristo exige fé. Exige coragem. Exige ousadia. Exige determinação. Exige constância. Persistência. Não podemos desligar. Nós precisamos de manter o cajado bem lá no alto. Isso vai
definir se vamos ganhar batalhas ou não, mesmo sendo crentes. Nós precisamos manter-nos ligados. Nós precisamos dessa constância. Sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque todo o trabalho para o Senhor nunca é em vão. Sejam firmes e constantes. A salvação é pela graça, mediante a fé. Jesus fez isso por nós. Mas o Paulo sugere que nós nos mantenhamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Eu conheci o Miguel há 40 anos, mais ou menos. E o Miguel era um homem estranho, no sentido, não era parecido com nenhum dos homens que conhecíamos por aí portugueses. Parece que saiu uma capa do disco dos Beatles, qualquer coisa assim. O Miguel era um homem alto, magro, mais ou menos como agora, mas sem a barriga. Ele era diferente. E ele tinha uma carrinha, uma Mazda de 9 lugares, que era para ir apanhar pessoal por aí. E todos os domingos ele estava lá em duas igrejas onde nós morávamos, e estava o Miguel com a sua carrinha para vir buscar um bando de pessoas. Às vezes eram 5, outras vezes eram 9, às vezes eram 12, naquele tempo não se ligava muito a isso. Mas todos os domingos estava lá o Miguel. Ele teria que pregar, mas todos os domingos ele lá estava. E não era só aos domingos, era aos sábados, era às sextas, era quando íamos para um evento qualquer, um piquenique qualquer, quando íamos à Foz, quando íamos para qualquer lado, o Miguel estava aí. Sempre. E no final da reunião, em despedir as pessoas, ele e o Miguel levar esse bando para 2 igrejas. Sempre foi assim. Sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque todo o trabalho para o Senhor nunca é em vão. Estão a perceber o que estou a dizer? Eu vou depois peço desculpa ao Miguel. Durante 20 anos, mais ou menos, o Miguel ia buscar o Sr. Álvaro, de cadeira de rodas. Muitos conheceram aqui, tio do Hernán. Todos os domingos, praticamente todos os domingos, o Miguel pegava num jeep que agora tinha e ia buscar o Sr. Álvaro para a reunião. Durante mais ou menos esses 20 anos, eu ia levar o Sr. Álvaro a casa. É extraordinário. É extraordinário. Sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho para o Senhor nunca é em vão. Só mais um exemplo. Durante bastante tempo, o Miguel e a Jéssica iam à quarta-feira até Póvoa de Varzim. Lembram? Durante bastante tempo, se eu me lembro. À quarta-feira à noite, não sei se era inverno ou verão, eles iam até a Póvoa de Varzim para estar com um rapaz. Para falar de Jesus a esse rapaz, que tinha vindo ainda na igreja antiga e mostrou bastante interesse. E todas as quartas-feiras, aí o Miguel e a Jéssica. Não faço ideia o que aconteceu com aquele rapaz, pois será um homem casado, com filhos, não sei. Mas eles iam. Teriam muito mais coisas para fazer, mas eles iam. Nunca desistiram. Isto é extraordinário.
Sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É preciso coragem, é preciso persistência, é preciso uma determinação. É preciso coragem mesmo. Como crentes, não é só a minha fé, eu e Jesus, todos os dias. É preciso coragem para vivermos aquilo que Ele tem para cada um de nós, para cada família, para nós como um corpo. É preciso coragem. É preciso coragem para respondermos, por exemplo, no nosso trabalho, porque é que não vamos a Santa Tecla? Ou porque é que não vamos a Fátima? É preciso coragem. É preciso ou não? E mais do que simplesmente responder, eu não vou porque eu não acredito nisso, é preciso coragem para continuar, trazer o nosso testemunho. É preciso coragem. Não só eu não acredito nessas coisas, por isso não vou. É preciso coragem. Eu não é? Estão comigo ou não? Ou estão a ir a Santa Tecla? Nem sei. Eu ouço isso lá muito no meu trabalho. Nem sei muito bem aonde é, mas pronto. É preciso coragem para dizermos no nosso grupo de amigos: se calhar nos jovens, e não só, jovens, adolescentes e mesmo nós adultos, é preciso ter coragem para dizer: eu até posso beber, mas eu não vou me embriagar. É preciso coragem ou não? Eu vou com vocês e até posso beber, mas eu não me vou embriagar. É preciso coragem, porque depois normalmente vêm perguntas, nós precisamos responder. É preciso coragem para dizer aos nossos amigos e familiares: está na hora de nos reunirmos como igreja. E nós vamos. E vocês querem vir? É preciso coragem ou não? É preciso coragem ou não? Porque é preciso coragem para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É preciso coragem para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas ficam em redor. Cristo, o seu reino, a sua igreja, a sua noiva é a prioridade. Como é que é lido? Cristo é suficiente? Cristo é tudo. Mais uma vez, mais alto. Cristo é tudo. Precisa ser assim na prática, com cada um de nós. É preciso coragem para buscarmos primeiro o reino de Deus. É preciso coragem para não mentir, quando todo mundo o faz. Eu já passei por alguns dissabores na minha empresa, que era muito mais fácil ter ido e não ter chatice nenhum, ir na onda. Mas eu precisava de não mentir. E meter-me em trabalhos. Mas a minha convicção é: não mintas. Todos estão a mentir em relação àquilo. Tu não mintas. É preciso coragem. E podia facilitar muito a vida ir na onda. É preciso coragem. É preciso coragem para sermos honestos com os nossos impostos e deveres para com o Estado. Tudo isto é muito prático, mas tudo isto tem muito poder nas nossas vidas. É preciso coragem para sermos honestos com os nossos impostos,
com os nossos deveres? É ou não é? Mas os políticos e os governantes são os piores ladrões. Ouvimos isto todos os dias. Não é? É preciso coragem. O apóstolo Paulo diz que não há autoridade que não venha de Deus. O problema será deles. E se não há poder, não há autoridade que não venha de Deus, não tem lá um parentes, a não ser que vivas numa democracia. Não há autoridade que não venha de Deus, ponto. Está escrito, eu acredito. O problema é deles. Nós precisamos de agir de uma maneira correta perante Deus e perante as autoridades que nos governam. É preciso coragem para isso. Não há autoridade que não venha de Deus. É preciso coragem. Esta também é difícil. É preciso coragem para sermos generosos com os nossos dízimos e ofertas. Quando o mundo não vê assim. É preciso coragem. É ou não é? Porque muitas vezes o mundo não vê assim e muitas vezes o nosso egoísmo também não. É preciso coragem ou não? Acho que me falta mais uma folha. Eu já ouvi alguém dizer assim, mas o dízimo, isso ficou lá atrás no Velho Testamento. Ficou lá para Malaquias, pouco mais para a frente. Das duas, uma. Ou é o nosso egoísmo a falar, ou ainda não entendemos a lógica de Deus. Ainda não entendemos a lógica de Deus. A generosidade de Deus. A bênção de Deus. Porque o nosso egoísmo e o mundo vai dizer 1.000 euros já é difícil para conseguir passar o mês. Olha as contas, olha as rendas. 1.000 euros já é difícil. 900 vai ser pior. Essa é a lógica do mundo, esse é o nosso egoísmo a falar. A lógica de Deus não é assim. 1.000 euros pode cair em saco roto. 900 pode ser um pote de azeite que não esgota. É preciso coragem para respondermos assim em fé. É preciso coragem mesmo. Porque a lógica de Deus é completamente diferente. A lógica de Deus é completamente diferente à lógica humana, ao egoísmo humano. Não é? E se calhar quando lemos Atos 2, 3 e 4, se calhar lemos assim um bocadinho a correr, não vai alguma daquelas situações nos afetar. E quando lemos aquela frase, ninguém considerava que era totalmente seu aquilo que possuía, e se calhar esfria-nos o sangue e passámos à frente. Estão a perceber a lógica de Deus? Eles eram crentes cheios do Espírito Santo e agiam assim. Não era eles, era o Espírito Santo neles. E se o Espírito era assim, Deus Pai e Deus Filho são assim. Essa é a lógica de Deus. E Deus abençoa assim. É preciso ter coragem? É preciso ter coragem. Lucas 9:57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as árvores do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu:
Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclama o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Ao que Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isto não é uma parábola. Isto era as pessoas estavam assim, Jesus a falar. Olha, eu quero te seguir, mas... Ui, espera aí. Eu quero te seguir, mas não estou assim ainda tão convicto. Qualquer um que pegue no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Estão a perceber? O nosso foco precisa ser Jesus. O nosso foco precisa ser, se há um campo para lavrar, nós precisamos de lavrar esse campo. Se carregarmos no arado, é para lavrar o campo. Não vale a pena pensar, lá atrás tinha coisas tão interessantes para fazer. Nós estamos aptos para o reino de Deus, diz Jesus. Agora, o que é isto de estarmos quentes e não mornos, como diz lá em Apocalipse? É alimentarmos o fogo do coração com tudo o que diz respeito a Jesus, ao seu reino, à sua igreja. Nós podemos alimentar muitas coisas na nossa vida. Alimentamos e colocamos fogo e nós precisamos de alimentar tudo o que diz respeito a Jesus. Alimentar o fogo que arde no nosso coração. Esse fogo precisa de arder. E se estás no nível 10, tu precisas subir para o nível 15, como eu também. Não ligues muito aos números, liga à lógica por trás. Não podemos estagnar. Há algo novo para receber. Jesus tem algo novo para nos dar a cada dia, a cada momento. Não é? Nós estamos aqui para edificar a sua igreja. Como um corpo. Temos ouvido isto até há pouco tempo. Todos nós somos chamados para isso. Nós precisamos de alimentar esse fogo no nosso coração, seja em comunhão e tempo a só, seja na palavra, seja em testemunhos, seja no corpo, como eu estava a dizer, seja no envolvimento, na edificação da igreja. Nós precisamos de alimentar esse fogo. Não podemos deixar que isso arrefeça. Porque não há nada melhor que o mundo pode oferecer do que aquilo que Jesus tem para nós, individualmente, como famílias e como igrejas. E nós precisamos de coragem para agarrar isso. Nós precisamos de determinação. Nós precisamos de constância para isso. Deus se agrada nisso. E Deus vai vindicar. Deus vai abençoar. Deus vai se alegrar. Deus vai dizer, muito bem, forte guerreiro, vai e liberta este povo que está em trevas. Muito bem. Força. Estou contigo. Não sou eu que te estou a chamar? Ai, mas eu sou tão novo. Vocês não conhecem os meus amigos. Os meus colegas de trabalho. Esquece. Eu estou contigo. Arrisca. Vai em frente. O que é que Deus tem para nós? Amém? Terminar.